Na aula de hoje, iremos falar do carbono no cotidiano, mais precisamente em como o elemento químico é essencial em nossas vidas, de maneira direta ou indireta. Para quem não sabe, o carbono é o principal elemento para a formação de compostos orgânicos. Tais compostos geralmente são formados através da ligação com alguns elementos, sendo eles hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio. Acredito que você já ouviu falar a frase: somos o que comemos. A prova disso é que desde a hora que nascemos até a idade adulta, a nossa massa cresce cerca de 20 vezes. Os elementos da tabela periódica fazem parte do nosso corpo. Temos aproximadamente 61% de oxigênio, 19% de carbono, 5% de hidrogênio e nitrogênio, 1% de cálcio, entre outros elementos. Porém, na aula de hoje, daremos foco ao carbono. E agora, iremos fazer uma pequena viagem ao espaço. O carbono na atmosfera. Tirando os pés do chão e indo ao espaço, na atmosfera é vista uma fina camada de gases que a protege. Tal camada é muito importante, pois filtra a radiação solar que atinge a Terra, deixando somente uma parte da radiação chegar até a superfície. A luz do Sol que conseguimos enxergar é uma pequena faixa de toda a radiação eletromagnética. Essa pequena faixa é conhecida como espectro visível. A radiação solar que chega até a superfície da Terra é emitida através da radiação infravermelha, conhecida como ondas longas que sentimos em forma de calor. Os principais gases atmosféricos têm carbono em sua composição. São eles: dióxido de carbono, o metano e o clorofluorcarbono. Tais gases absorvem parte do calor irradiado pela superfície, evitando que ele se propague no espaço e aumente a temperatura na atmosfera. Conhecemos esse fenômeno como efeito estufa. Nos últimos 200 anos, por conta dos processos industriais, queima de combustível fóssil, queimada e desmatamento, a humanidade jogou na atmosfera uma enorme quantidade de carbono, que até então estava armazenada em reservas do subsolo e nos tecidos das plantas. Esse carbono, na forma de gases estufa, tem contribuído para o aquecimento global e suas alterações. O carbono, a fotossíntese e a vida na Terra. O carbono tem grande impacto para a vida na Terra e não para por aí. Apesar de não conseguirmos enxergar, a todo momento ocorre a troca de carbono entre a atmosfera e as plantas, através da fotossíntese. Este processo dá início à teia alimentar. Esse ciclo do material orgânico supre grande parte da demanda energética do planeta. Durante o dia, as plantas e as algas usam energia solar por meio da fotossíntese para separar as moléculas de água, o hidrogênio do oxigênio. Assim, libera oxigênio para a atmosfera e transforma o dióxido de carbono em compostos orgânicos na forma de açúcares. Os açúcares, somados a elementos que a planta absorve do solo, se transformam em moléculas complexas que formam o seu corpo, ou seja, a sua biomassa. Durante a noite, as plantas continuam respirando. A respiração das plantas é um processo de quebra de moléculas de glicose para a liberação de energia, onde ela se encontra armazenada. Nesse processo, as plantas liberam gás carbônico para a atmosfera. Como podemos ver, não retiramos o carbono diretamente da atmosfera, mas sim da biomassa das plantas e dos animais que ingerimos. Por isso, o carbono que faz parte do nosso corpo um dia já esteve livre na atmosfera. Em algum momento, foi capturado pelas plantas que utilizaram para se alimentar. Esse mesmo carbono já pode ter passado por outros seres vivos, nos inúmeros ciclos que se sucederam desde a vida que existe na Terra. A compreensão do ciclo do carbono na fotossíntese deve-se a um grupo de pesquisadores na Universidade da Califórnia, liderados por Melvin Calvin,
o grupo conseguiu entender as características do primeiro composto de carbono estável, que ocorre na transferência de carbono da atmosfera para as plantas. Transferência do carbono na atmosfera. Quando a planta cresce, ela retira carbono da atmosfera. E podemos medir a quantidade de carbono transferido da atmosfera para as plantas através da quantidade que a mesma usou para a respiração e o quanto foi armazenado de matéria orgânica para compor a sua biomassa. Se medirmos a biomassa, teremos uma forma simples de calcular o estoque de carbono que acumulou durante determinado tempo, através das trocas de gás carbônico com a atmosfera. O intuito dessa aula é demonstrar a importância do carbono em nossas vidas e em diversos processos da natureza. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima!